a todo Muito mundo. obrigado. Todo mundo seja bem-vindo. A nossa querida Amanda vai fazer a prece inicial para nós. Nesse momento, então, vamos todos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos pedir a Deus que abençoe mais um estudo, abençoe as nossas almas, os nossos corpos, a nossa mente, nos abençoe por inteiro. Vamos pedir perdão por todas aquelas pessoas que magoamos, por todas as vezes que por qualquer motivo nos deixamos ser influenciados por espíritos obsessores e nos desviamos do caminho de Cristo. Peçamos que tenhamos a resiliência para sempre retomarmos a direção certa. Vamos pedir a Deus que abençoe esse início de ano, janeiro, que proteja todas as pessoas que são importantes para nós, todas as pessoas do nosso convívio, todas aquelas pessoas que por qualquer motivo precisam de oração e intercessão nesse momento. A mãe do Thales, em especial, e todas aquelas pessoas que por qualquer motivo precisam de orações e de boas energias. Peçamos bênçãos para cada um de nós e para todos aqueles que também necessitam. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Amanda. De nada. O Bruno entrou, deve ter entrado a Boa noite, Thales. Maria Eduarda. Boa noite. Sejam bem-vindos. Opa. Pessoal, nós fizemos um estudo hoje pela manhã, nós pegamos um trecho do livro Sexo e Destino, capítulo 6, mais especificamente, que fala sobre influência espiritual. Eu já tenho algumas semanas que eu estou pensando em passar esse trecho, porque ele acaba tocando a nossa vida, né? Mexendo conosco. O Wilson estava pela manhã, a Tef e a Ana Luísa. Mas a gente vai fazer de novo, se vocês não se importam, para a gente poder analisar até com mais detalhes essa passagem, porque, como eu falei em determinado momento, uma vez teve um pessoal, algumas pessoas saíram do grupo, porque eu citei esse trecho, mas eu não tinha passado esse trecho como eu passei agora, né? Porque a gente tinha falado sobre bebidas. E cada caso é um caso, né? Mas esse trecho, ele ilustra bem a nossa relação com o mundo espiritual. Vou ler um pouquinho aqui do Livro dos Espíritos, depois nós vamos passar para essa parte, tá bom? Quem tiver em casa, livro Sexo e Destino, capítulo 6. Agora aqui nós estamos no Livro dos Espíritos, pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, nós somos espírito, nós não somos matéria. Lembra que nós fizemos aquela meditação semana passada? Para a gente se entender como espírito. E como o mundo espiritual é uma realidade para nós espíritas, ele nos toca, nos apalpa, nos envolve, é muito importante que a gente entenda isso, entenda as dificuldades relacionadas a viver no mundo encarnado,
quando eu falo dificuldades, Deus assim o quis, para que a gente pudesse passar pelas provas e expiações para chegarmos até Ele, nos purificando. E nós temos recebido as bênçãos da doutrina espírita como a terceira revelação, como a verdade, e nos dá tantas informações maravilhosas, inclusive justifica porque que é bom ser caridoso, amar o próximo, justifica as escrituras. Tudo que a doutrina espírita tem, todos os livros sérios da doutrina espírita, ela justifica o que o Cristo falou. Não existe doutrina espírita sem Jesus Cristo. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Antes de muitos aqui serem espíritas, com certeza vocês ouviram falar de muitas coisas que estão fora da realidade. Algumas vezes as pessoas falavam assim da gente, né? Poxa, mas vocês acreditam em Jesus? Jesus é a base da doutrina espírita. Sem Jesus não teria doutrina espírita. No nosso evangelho ainda fala que o Cristo foi o iniciador da doutrina espírita. E a doutrina espírita vem explicar situações que o Cristo falou e que naquela época não tinha condições de ver. Pega a Bíblia lá. Para vocês terem uma ideia de quanto que o Kardec enxergava longe, e os espíritos falaram no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Bíblia é figurativa. Ela representa várias informações figuradas. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada Ave Maria. Eu ganhei de uma pessoa chamada Ana Luísa Martins. Você sabe quem? Ana Luísa Martins? Eu já esqueci. Aí, olha só. Aqui, a carta do secretário da Comissão Bíblica ao cardeal Surrar, da Bélgica. Ele fala assim, ó. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis, por exemplo, não foram escritos como um curso sobre as origens da humanidade, muito menos ainda como tantas lições de astronomia ou de história natural. Esses capítulos, abre aspas, relatam numa linguagem simples e figurada, adaptada às inteligências de uma humanidade pouco desenvolvida, as verdades fundamentais necessárias ao conhecimento da mensagem da salvação, bem como a descrição popular das origens do gênero humano e do povo eleito. Então, eu estou tirando isso aqui, a informação da introdução do estudo bíblico de uma Bíblia escrita e traduzida, depois foi traduzida do belga para o português, né? Dos padres belgas, tá? Para vocês terem uma ideia de que é muito importante hoje nós entendermos bem aquilo que está sendo falado, que foi falado, e transformarmos isso em ações do nosso dia a dia, nas nossas melhoras espirituais, na luta que nós devemos empreender contra as más inclinações. A matéria afeta o espírito? Sim. Afeta. Nós temos desejos, vontades, né? Eu tinha um problema que quando eu comecei a ler bastante doutrina espírita, comecei a estudar, eu achava que eu não precisava dormir, porque dormir era perda de tempo, eu tinha esse problema. Eu não queria dormir. Então, eu ficava estudando até de madrugada, e dormia 2, 3 horas, e já voltava a estudar, ia para a faculdade, estava em Piauí, estudando os livros. Eu lembro que eu fazia uma espécie de treinamento, né? Um desafio para mim, que era pegar um livro, assim que eu chegava da escola, na antiga livraria que tinha em Piauí, uma biblioteca municipal, excelente iniciativa na época, a minha carteirinha era 005. E eu pegava o livro e o desafio era terminar de ler aquele livro antes de fechar às 5 da tarde para pegar outro para ler à noite. Então, era essa volúpia, né? Essa vontade de ver. Os livros espíritas também nos davam essa condição, porque tinha a biblioteca do Grêmio Espírita São Luís, ali de Piauí. Nós trabalhávamos para poder ler o máximo possível e tentar aprender o máximo que nós pudéssemos sobre doutrina espírita e sobre ciência. Então, essa união do espírito com o corpo traz limites, porque não dava para fazer aquilo. Eu fiz durante muito tempo, dormir pouco e estudar muito.
E aí o corpo não suportou tão bem assim. Hoje eu preciso dormir bem, senão eu não consigo. Aliás, nem dormindo bem eu consigo fazer as coisas direito. Mas houve uma época em que era aquele desespero, né, para estudar, e tem esses limites. Esses limites são impostos pelo corpo. Nós temos vários limites da fome, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem um corpo assim, um pouco avantajado, mais gordinho, e as pessoas criticam, mas a pessoa pode ter problema de tireoide. Então, o metabolismo dela é mais baixo, e ela, entre aspas, ela não tem que fazer um esforço tão grande, um tratamento tão profundo para poder controlar, para se adequar aos padrões da sociedade, que para viver ela não consegue viver e fazer isso ao mesmo tempo, você entende? Muitas vezes a gente tem que parar de fazer academia para poder estudar, não é não? Nunca ninguém passou por isso, antes de prova, antes de momentos difíceis. Então a gente não consegue viver sem que o corpo tenha as necessidades e nós temos o dever de cuidar do corpo. Eu não sou uma pessoa adequada para falar isso, porque eu não cuidei muito bem do meu corpo, não. Estou começando a melhorar agora essa ideia de cuidar bem do corpo. Tem o caso da Coca, né? Zero. Mas 98% dela é água. E aí, quando a gente leu aquela mensagem do Santo Agostinho, que a prece refrigera a alma, aí eu uso o refrigerante. Para ludibriar a mensagem espírita aqui com uma certa maldade, mas tá bom. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das suas faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Nós falamos sobre isso. O André Luiz diz que a gente está dentro do escafandro. O espírito liberto somos nós. Nós, o espírito encarnado, somos nós dentro do escafandro. Aquela roupa, né, de andar debaixo d'água. E os movimentos são limitados. Quando um corpo não tem o órgão necessário para efetivar alguma coisa, nós não temos o que fazer, a alma não faz. Se eu nasci, tenho uma deficiência de um antebraço, de uma mão, eu não consigo fazer o que a mão deveria fazer, porque eu não a tenho. Mas em desencarnado, é o pensamento que determina. Não é a mão que pega, é o pensamento que cria, né? E também que anda, viaja, andar bem no meu caso, né, usar os pés, mas tem matéria também envolvida no plano espiritual, mas são detalhes que a gente fala depois. Mas eu gosto de contar o caso do homem que acordava à noite assustado, porque um bicho, um monstro peludo, ficava encostando nele à noite, ele gritava, né? Ele teve uma lesão do lado direito do cérebro, na região temporo-parieto occipital aqui. Ele perdeu a capacidade de reconhecer o lado esquerdo do corpo. E aí ele não reconhecia o lado esquerdo. Ele ia tomar banho, tomava banho do lado direito. O lado esquerdo para ele não existia. Aí a pessoa, como é que vai entender isso? A região de reconhecimento não funcionava. Aí à noite ele acordava, porque o lado direito, que tinha sensibilidade, sentia os pelos da coxa do lado esquerdo. Aí ele acordava assustado, tem algo me encostando. Era ele mesmo, mas ele não reconhecia o que era. Aí aqui mostra claramente, depende dos órgãos. Quando o órgão não funciona, não tem o que fazer. Né? Vamos pegar alguns exemplos. A gente gosta de lembrar das coisas, como a gente conversou no início do estudo. A pessoa desenvolve a doença de Alzheimer, ela começa a perder a memória, a capacidade de localização. A parte do cérebro relacionada a isso não funciona mais. A alma se localizaria muito bem, mas o corpo não permite. Pessoa que tem a doença de Parkinson ou síndromes parkinsonianas qualquer, e começa a ter os tremores. Essa doença ela é complicada, porque
ela quer levar a mão para pegar alguma coisa e tenta consertar o movimento. Quanto mais ela tenta consertar, mais ela treme, se não tiver o medicamento adequado, né? Mesmo com o medicamento, ainda treme um pouco, ou muito. E ela está vendo aquilo, e a consciência dela, ela está percebendo que ela quer pegar, mas ela não está conseguindo, a mão não está obedecendo, o que gera uma necessidade de ter um acompanhamento psicológico, né, neuropsicológico, para a pessoa tentar entender o que está acontecendo com ela, porque durante a vida toda ela ia lá e pegava as coisas, depois ela não pega mais. Isso tudo foi para exemplificar essa questão dos órgãos. Se o seu órgão não funciona bem, você não faz bem. As pessoas mais inteligentes do planeta estão encarnadas em corpos com deficiência mental. O abuso da inteligência fez com que elas reencarnassem em corpos em que o cérebro não consegue gerar as atividades de normalidade. E nós temos as informações dos estudos do próprio André Luiz, em que ele tem a consciência na alma que ele não consegue fazer as coisas normais. Você imagina a dor disso, o espírito vendo as coisas acontecendo, né? Ele percebe que ele não consegue se adaptar, ele não consegue pensar. Então vem o raciocínio lá no íntimo, quando ele vai expressar, ele vai tentar transformar aquilo em algo palpável, menos abstrato, ele não consegue, porque ele não tem a ferramenta adequada, que é um cérebro com condições de fazê-lo. Eu acho que o comentário dessas patologias, elas mostram, né, a complexidade da vida. E a complexidade da vida é tão grande que, se a gente tiver uma porcentagem pequena, eu costumo dizer 1%, mas não tem prova em relação a isso, que deu errado no processo genético ou ontogênico de formação, a gente não sobrevive. Daí eu faço a conclusão de que todos nós que estamos aqui, que nascemos mesmo sem um braço, uma perna ou um antebraço, nós tivemos uma alta porcentagem de acertar, de dar certo. E essa análise, ela acaba com qualquer preconceito de gênero, de raça, ou de qualquer outro tipo de preconceito, porque para a gente estar encarnado e para estar usando um corpo, mesmo um corpo deficiente, quase tudo deu certo, em termos de quase perfeição, em termos materiais, genéticos e biológicos. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz, é como o vidro muito opaco. O opaco é assim, você tem um vidro, né, transparente, a luz passa, mesmo assim ela refrata e reflete, certo? O opaco, a luz tende a não passar, ele está falando que é muito opaco. Entenderam a questão? Quando ele fez a analogia, o espírito falou, é mais do que você pensa. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Aí ele já coloca como se a gente estivesse andando num pântano, né? Compreenderam a questão? Enquanto que a matéria ela entrava a liberdade do espírito, mas ela é necessária. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Quanto mais a gente evolui, mais os órgãos se tornam mais apropriados, os cérebros se tornam mais apropriados, né? A execução das suas funções se tornam mais leves. A gente vai, o espírito age sobre a matéria na formação do corpo, tornando essa matéria mais ou menos leve. Nós não temos instrumentos para definir isso. Mais ou menos denso, de uma maneira geral,
mas é uma densidade de energia espiritual. Não é energia espiritual, é difícil explicar isso, né? Mas mais de uma densidade dos átomos, das distâncias entre as moléculas. Então, a gente tem uma sensação sobre isso. Vocês já viram? Quem falou isso foi Epicteto. Ele falou assim, uma alma feia num corpo bonito, você vê feiura, mas uma alma bonita num corpo feio, você vê beleza. Eu acho que isso mostra um pouco disso, né? A simpatia, a irradiação, as feições, isso acaba gerando uma questão da espiritualidade sobre a matéria, mas uma noção bastante intuitiva. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. Ele está dizendo assim, se o cérebro for muito desenvolvido, a pessoa tende a ser mais inteligente, mais bondosa. Aí o espírito vai e fala, não vai confundir o efeito com a causa. O cérebro ele é o efeito, a causa é o espírito. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades, né, sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito que vai reencarnar, dependendo do merecimento dele, ele vai ter um cérebro mais ou menos adequado à evolução e às conquistas que ele teve. Se ele bebeu muito numa vida passada, dificilmente ele vai ter um fígado saudável. Se ele fumou muito numa outra vida, dificilmente ele vai ter um pulmão saudável. Vão aparecer bronquite, asma, problemas respiratórios, por exemplo. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, o princípio, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, e mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Encarnando, traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Algumas teorias falam isso. Na psicologia chama teoria behaviorista. E diz que o homem é produto da genética e do meio, ele não tem livre-arbítrio. Um espírito ouvir isso numa sala de aula é uma coisa, um sofrimento absurdo. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael. O Virgílio, o contador de história, vocês devem lembrar disso. Vê para mim se esse Virgílio é o mesmo contador de história. O Rafael foi um dos pintores renascentistas, vocês devem lembrar. Desde que certos órgãos se achassem providos. Newton, todos sabem, Isaac Newton, o britânico, né? Né? Esse Virgílio. É esse mesmo, contador de história grego. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese, se a aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado. Celerado é uma pessoa degenerada. E o maior dos celerados não precisaria, senão, de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamos-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira.
Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Querem falar? Face avermelhada, alguns tremores, olho avermelhado, acúmulo de gordura facial e torácica, inchaços, mas o hálito. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Tudo bem aí? Até agora? Algum comentário? Aí a gente aproveita que ele falou do vício da embriaguez e vamos aqui naquilo que eu havia falado antes, o livro chamado Sexo e Destino, capítulo 6, parte dele, que vai falar sobre a influência dos espíritos, de uma maneira geral. Nós já fizemos esse comentário, então vai ser parte repetida. Mas o Pestalozzi, o mestre de Kardec, falava, o lema de quem ensina é repetir. Considerando sem qualquer tentativa de preciosismo, e já que a gente está falando, a ideia é que a gente aprenda, né? A noite avançava. Transpassando o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo no limiar 2 homens desencarnados a debaterem com descuidada chocarrice, gracejo desabusado, insolente, escabrosos temas de vampirismo. Nós vamos ver o exemplo aqui é caso de vampirismo, tá? O vampirismo é toda vez que um espírito se aproxima de um encarnado e ele suga as energias, ou suga, ou sente, ou quer sentir, absorvendo através de fluidos energéticos as sensações do encarnado. Pode acontecer entre encarnados e encarnados, tá? Compreenderam isso? Então, por exemplo, o encarnado pode ser vítima de um vampirismo de outro encarnado? Pode. Se o outro encarnado joga os pensamentos para cima do encarnado que está sofrendo essa ação, exigindo dele atenção, exigindo comportamentos, determinados comportamentos, é uma espécie de vampirismo. Então, você pode perceber que, no caso, olha que interessante, como que a lei ela chegou a enxergar isso através dos casos de assédio moral. O assédio moral é um tipo de vampirismo entre encarnados. Imagina quando a pessoa irônica e maldosa fizer as maldades escondidas, forem detectadas pela lei. Isso não vai acontecer, né? Porque quando chegar essa capacidade, a Terra já vai estar no estado de evolução que não estarão mais presentes as pessoas com essa capacidade maldosa, fazer maldades escondidas. Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade fecenina, difamadora, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desabrigos. Aí eles estavam lá conversando, falaram, vamos aprontar, né? E eles estão desencarnados. O André Luiz, o Neves e o Félix, que eram os 3 que estavam ali, Félix, o orientador espiritual, André Luiz e Neves, espíritos trabalhando em favor dos outros, num processo de treinamento para o auxílio ao próximo, também desencarnados. E desencarnados não podem ver desencarnados? Não. Quando o espírito é inferior e a densidade dele é muito grande, é como se estivesse em planos diferentes mesmo. Eles não enxergam quem está em plano acima. Mas todos que estão nos planos acima enxergam nos planos abaixo. Tá?
Todo espírito superior pode se fazer invisível a um espírito inferior, mas os espíritos inferiores não podem se fazer invisíveis aos espíritos superiores. Voltando e lembrando de Pedro, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. No nosso caso, materialmente, não dá para se fazer invisível. Os nossos pensamentos não se fazem invisíveis. Tudo bem? Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles juntos dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Olha só, eu posso falar que o André Luiz foi maledicente? Só a Maria respondeu, nem meu filho. Ninguém aí desse outro lado aí, né? Desse lado espiritual aí. Eu acho, alguém acha que ele foi maledicente, falando que eles são malandros? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente fica querendo não ver a verdade que nos envolve. Ah, não pode falar isso de fulano. Não, mas o fulano, ele mentiu e roubou a mãe. Ah, mas não pode falar. Não, não pode. Ele vai querer que não fala mesmo, né? O mal não quer que fale. Quer se segurar. Porque para que a consciência não doa e que a lei não pegue, para poder, pelo menos, terminar a encarnação sem que ouça a própria consciência. Então, André Luiz não foi maledicente, ele apenas avisou. Então, nós não vamos olhar para a sociedade, ver pessoas que fazem maldade e falar, nossa, olha lá, coitadinho, é um homem de bem que está fazendo mal. Isso aí é ilusão. Nós não podemos viver nessas ilusões. Não é desejar o mal, mas encarar que aquele irmão, nesse momento, é um malandro, acalentado, perigoso para aquela família, até porque ele é invisível. O pessoal não está vendo que eles estão lá. Você imagina se a gente pudesse ver? Ó, o André Luiz foi educado, ele não falou a forma desse espírito. Vou contar para vocês assim, uma visão que eu tive. A gente estava fazendo o evangelho em casa, morava numa república em Uberlândia, e lá foi interessante, isso eu já contei. Uma vez, uma ex-aluna minha, que estava fazendo doutorado, uma ex-aluna minha, me reconheceu e foi conversar comigo, e eu, falando com ela, fizemos uma oração, ela falou que acreditava em espiritismo, a avó dela se manifestou, incorporou um espírito de uma evolução, assim, de uma beleza. Eu senti uma alegria de incorporar aquele espírito, falou com ela, e quando eu abri os olhos, eu recebi um abraço dela, agradecendo, estava emocionado, e ela chorando, falou, a minha avó falou comigo, né? E eu falei, nossa, falou porque ela me chamou de minha pérola, e só ela me chamava de minha pérola. Então eu sei que é ela. Eu falei, então vamos sair dessa vida, você está numa vida de universidade, muita festa, bebedeira, sexualidade sagrada, vamos sair dessa vida. Vamos estudar. Vou abrir aqui em casa um evangelho, vou abrir às pessoas, você vem, chama seus colegas, vamos tentar ajudar. O evangelho durou mais de um ano que eu fiquei lá, em casa à tarde, e chegou a encher a sala não era pequena, estava a gente sentado de fora, em cima do sofá, no chão, e ela nunca foi, mas serviu para muita gente. Coisa interessante, ela chamou o pessoal foi, ela foi faltando desde o primeiro dia, nunca foi. Hoje ela é espírita, professora, e aquilo lá foi o começo de um processo de renovação, foi interessante até. Aí tinha um outro aluno que resolveu não fazer evangelho com a gente, optou, né? E ele foi pro apartamento da frente, tinha um corredorzão assim dos apartamentos, e lá tinha um churrasco e cerveja, né? Bebida, tudo, devia ter mais coisa. Aí ele resolveu ir lá dar uma olhada. O que ele foi dar uma olhada foi bem interessante isso. Ele levou com ele um espírito que estava lá na festa. Esse espírito, quando pôs o rosto na porta, ele levou um susto, porque eles me mostraram que ele foi chocado pela luz que estava ali dentro, graças ao Evangelho, e saiu espavorido, saiu correndo e bravo, porque ele resolveu acompanhar onde o outro estava indo, o outro foi lá para pegar alguma coisa que eu não lembro o que foi, e para atrapalhar, né, o Evangelho.
Mas aí os espíritos me permitiram ver esse indivíduo que estava acompanhando, um perispírito completamente negro. Não havia dedos, havia pontas finas aqui, ó, garras. O rosto dele, completamente desproporcional, gigantesco, cheio de pontas, queixo pontudo, nariz pontudo. Não é à toa que eles representam as bruxas assim, né? Mas não é pontudo de pontudo dentro do ser humano, não. Sabe? Era pontudo com pontas mesmo. Completamente escuro, assim, desfigurado, o corpo era desfigurado. E aí eles me falaram que era um vampiro ligado ao alcoolismo. Mas por que eu estou citando isso agora? Para vocês verem o tipo de espírito que eles viram. Entenderam? É um espectro, vamos falar assim, uma visão nada boa. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado, a embutir-se na construção enorme, sem qualquer defesa de espírito. Então, aí o André Luiz está comentando, né, o perigo que eles estavam passando com esses espíritos lá dentro. Então, vocês imaginam o grau de vibração desses espíritos. Mais na frente, eu não coloquei aqui, o Félix, que é o mentor deles, vai explicar por que aquela casa não tem proteção. Ele vai falar assim que ele tem muita conta, o Cláudio Nogueira, que eles foram visitar, que é uma pessoa que ele ama muito, talvez, com amor paternal, e ele fala que ele não pôde colocar nenhum espírito para proteger a casa, porque ninguém da casa era dado a oração ou busca religiosa ou procurava fazer o bem. Eu vou repetir. Não podia ter proteção à casa, aqueles espíritos entravam e saíam da casa à vontade, porque ninguém da casa, a casa tinha 4 moradores. O Cláudio, que nós vamos ler, a filha Marina, a esposa, que eu esqueci o nome, e a outra filha adotada, chamada Marita. Nenhum dos 4 era dado à oração, nenhum dos 4 eram dados à religião, e nenhum dos 4 se preocupava em fazer bem ao próximo. Então, a casa que é assim, ela tem esses tipos de espírito. Então, vocês vejam a importância do que nós falamos de evangelho no lar. A importância de ter oração sincera dentro de uma casa. Se alguém passou pela cabeça, mas eu faço o terço todo dia, ou toda semana, não tem problema ser terço, desde que o coração esteja vinculado à oração. Entendam? Bem isso. É o coração. Orar também sem sentido, sem o coração envolvido. E quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que estás nos céus. E ele, em te ouvindo, te atenderá. O Cristo falou assim. Não é apenas orar, é como orar. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas 2 telas, que pendiam das paredes revestidas de amarelo dourado. Ninguém perguntou, né? Por que eu sublinhei? Tufos de cravos vermelhos a derramarem de vasos cristalinos. Não, por causa da mulher. A mulher foi buscar as rosas, provavelmente no quintal ou no jardim. Naquela época, as casas na frente tinham jardins que tinham rosas. A dona Maria... harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas 2 telas. Ela botou ela botou
Exatamente. Ela botou no vaso cristalino os tufos de cravo com a mesma cor que estavam nos quadros, né? Alguém pode lembrar aí, o pessoal mais antigo, que as casas antigas tinham nos seus alpendres, naquele jardinzinho da frente, as rosinhas que as mulheres pegavam, colocavam nesses tubos cristalinos para colocar em cima da mesa? Eu tenho até hoje minha roseira branca. Oi? Eu tenho até hoje minha roseira branca. Até hoje, Roseira. Até hoje. As duas bisavós da Maria Tereza falando aqui, ó. Então, era um trabalho em que a mulher enfeitava o lar, se preocupava com o lar, e mesmo assim, gente, não trouxe boas vibrações, porque a questão é o quanto que o coração está ligado a isso. Se ela fosse pegar a rosa com amor, falasse, Deus, Pai, que fez a rosa, ilumina a nossa casa, ajuda a nossa casa, aquela rosa aí expandir de vibrações maravilhosas, a envolver todo o ambiente em nome desse pensamento dela. Compreenderam? Então, não obstante o apuro material, não havia esmero espiritual. Harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia garrafa contendo uísque empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nova, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Então, nós explicamos hoje pela manhã, dizendo que ele carregava com ele, no perispírito dele, as emanações alcoólicas que está acostumado a tomar esse uísque. O Raul Teixeira, grande orador espírita, uma vez foi em Belo Horizonte fazer uma palestra, e ele, então, é recebido na casa de uma pessoa abastada, e lá a pessoa faz questão de mostrar para ele na casa, na parte de baixo, uma grande adega, cheia de vinhos, né? E todo feliz com aquilo, falando, olha, aqui essa adega, eu fiz na temperatura tal, para receber o vinho tal, para gerar isso tal. E ele espírita. Eu falei, você é espírita, né, professor? Você acredita em espírito? Acredito. Se você visse que eu estou vendo, a quantidade de espírito embriagado, deitado na sua adega, ébrios pela emanação dos vinhos, você não teria uma adega dessa. A adega virou biblioteca, por causa dessas questões. Nós tivemos uma visão dessa no supermercado. Quando a gente passa na seção do supermercado cheia de álcool, a gente já viu e percebeu espíritos deitados, espíritos nervosos, espíritos se alimentando das emanações alcoólicas. Tudo que é material emana. Isso é científico. Quem desenvolveu isso foi um pesquisador chamado Louis de Broglie, que ganhou o prêmio Nobel, a mostrar que tudo na natureza é onda. E as ondas mais condensadas são matérias. E elas emanam, isso aí não foi ele que falou, elas emanam radiações. E aí o espírito desencarnado, ele se alimenta das radiações das estruturas materiais. Félix encarou, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo, e Nolo indicou. Aqui o André Luiz está dizendo assim, ele viu coisa no perispírito desse indivíduo que o tocou no fundo, e ele sentiu piedade. Ou ele ia sentir piedade de um espírito cheio de virtude, a não ser que tivesse grande sofrimento. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Fisgueio de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Hospedeiro involuntário, vocês já perceberam, né? Ele estava hospedando quem, involuntariamente? Os perigosos dois seres desencarnados, vistos anteriormente, né? Nem o André Luiz, nem o Neves, espíritos ainda ligados às coisas materiais, sentiram simpatia por esse senhor. Posto... Tá difícil. Aí eu tenho que diminuir para chegar ali embaixo. Vai de novo. Hã?
Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Hoje, naquela época usava pijama. Hoje também, pessoal. Tem gente que usa. Naquela época você dormia sem pijama e camisola. Como é que você sabia que as mulheres estavam doidas? Elas acordavam, esqueciam que estava de camisola e ia varrer a calçada. Alguém já viu isso? Ixi, será que eu acertei alguém? Ninguém falou nada, melhor que o pai passar para frente e ficar aqui. Alguém já viu? Minha vizinha de Alfenas faz isso toda manhã. Tá vendo? Todo mundo já acostumou com ela fazendo isso. A pessoa sai de camisola e vai varrer a rua, jogar água. Vai, tá calor, tadinha. Ela já chegou, já acaba logo com aquilo. Certinho. Tem ninguém na rua aquele horário. Gente, o melhor de ter a senhora aqui, Dona Maria Zélia e outros que eu não vou falar, é que vocês lembram de tudo. Todo exemplo que eu dou aqui, vocês me favorecem. Obrigado. Ainda bem que é exemplo antigo, não é mesmo? Não é antigo, não. Ainda tem gente hoje em dia que sai de camisola. Aliás, você quer saber? Tem gente hoje em dia que sai pior do que se tivesse de camisola. Félix encarou manifestando a expressão. Já vi isso. Temos aqui. Já está lá embaixo. Os grandes olhos escuros e imóveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Vocês acham, para vocês terem ideia de que a gente tem que prestar atenção nas coisas que o André Luiz escreve em detalhes, vocês... Por que ele botou que ele tem olhos escuros? Ele podia falar assim, ele estava imanizado às letras lendo o jornal. Por que ele fez questão de falar que tinha olhos escuros? Não. Porque mais na frente ele vai citar que a Marita, filha adotiva, também tem os olhos escuros, uma pele branca. E lá no fim do livro, nós vamos ver que ela é filha dele. Entendeu? Aí ele vai contando tudo. Só que a gente, né, tem que pegar. É quase um Sherlock Holmes para ler os livros do André Luiz, tem que ser. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. O cinzeiro estava cheio, logo ele estava abusando, né? Vocês vejam que ele chamou atenção para o vício do fumo, né? Certo? E ele falou que esse indivíduo mostrava emanações alcoólicas que casavam com a garrafa, certo? Então tá bom. Isso é importante. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreenderam-nos à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Mesma vibração do apelante. Agora vocês imaginam, então, fazer uma pergunta importante. Se o Cláudio desencarnasse naquele momento, vocês acham que ele iria ser parecido ou não com os amigos que ele está recebendo na casa? Logo, malandro, perigoso, e vampiro. Compreende a questão? Só que ele está encarnado. O André Luiz disse isso, mas disse de outra forma. Ele não falou do perispírito do indivíduo. Porque se a mente dele está sintonizada a esses espíritos, existe similaridade de gosto, similaridade de forma, similaridade de ideias. Compreende? E ele estava encarnado há 45 janeiros.
Logo, em 45 anos, ele não tinha modificado o suficiente para se desfazer desses verdugos. A gente pode acreditar que há quantos anos que ele tinha esses verdugos ao lado dele? 45, pelo menos. Depois nós vamos perceber isso devido à amizade deles. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, não foi só uma vez. Na atitude do hipnotizador, que insufla o próprio desejo asseverando uma ordem. Quando ele falou repetiu várias vezes, quem imagina aquelas crianças, mãe, dá doce, mãe, dá doce, mãe, dá doce, mãe, dá doce. Aí ele cresce e pede, mãe, dá dinheiro para comprar droga? O assessor inconveniente repetiu, sim, senhora, dona Maria Ângela. Posso contar um caso? Por Um favor, caos. conta um caos para nós. O meu genro de São Paulo adora cerveja. Ele chega na sexta-feira sedento para tomar uma cerveja. Eu tinha ido de Araçatuba para São Paulo ficar uns dias com eles, que a Carolina estava grávida da Maria Eduarda. E ele chegou do trabalho, eu estava fazendo a janta com a Carolina. A hora que ele chegou para me beijar, mas me deu uma vontade de tomar cerveja, você não faz ideia. Eu não gosto de cerveja, mas me deu uma vontade de tomar cerveja, sede de cerveja. Era o amiguinho dele que eu consegui sentir daquela vez. Eu nunca tinha sentido isso antes, perto dele. Essa foi uma das poucas vezes que eu senti. E tinha uma prima dele que confirmou isso, que ela também sentia. É porque as vibrações, provavelmente ele é uma pessoa carinhosa e encontrava afago no coração dessas pessoas. Aí a gente abre a nossa sintonia para receber o carinho. E aí vem o que a pessoa é. Se a gente não tiver vigilância, a gente recebe. Isso mostra a importância das companhias que a gente escolhe. É, Nesse caso, só não tem muito como escolher, né? Na família não tem, a gente escolhe antes, então é uma coisa complexa isso. Mas é importante a gente ter eu essa noção. gosto mais desse meu genro, gosto mais dele. Mas eu rezo muito para ele parar de tomar cerveja. Se a Ele senhora, não é agressivo, não é nada assim. se a senhora não gostasse, provavelmente a senhora ia ter raiva. É, mas não, eu gosto dele. Ele é uma pessoa amorosa, me trata a mim, o Javan, com muito carinho. Então, eu sempre que eu rezo por ele, eu peço isso. Né? Isso não tira as outras virtudes, mas Ai, coloca a não. pessoa em situações de vibrações muito precárias. É. Ele foi induzido desde pequeno a tomar cerveja. Quando ele tinha assim bem pouca idade, ele contou e a irmã dele contou que o pai molhava o dedo na cerveja e dava para ele. Ele foi induzido de pequeno, né? Né? Imagina que muito provavelmente o obsessor do pai associado com o obsessor dele, que estimulava isso num pai pouco responsável, não é mesmo? Com certeza, né? O que é muito triste. Algumas vezes na atitude do hipnotizador, que insufla o próprio desejo asseverando uma ordem. Então ele estava sofrendo hipnose. E a base da obsessão é isso, uma hipnose do encarnado, do desencarnado com o encarnado. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pelo editorial que se lhe apresara a atenção. Beber, beber? Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Isso me lembrou da questão, agora nós vamos acertar. 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nas nossas vidas e atos, e tolos que são, eles vos conduzem. A pessoa achou que era ela, certo?
pensamento se lhe transmudou rápido, como uma usina, cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Vocês acham que esse pensamento mudado, a vibração dele mudou? Posso considerar que todos em silêncio falaram sim? Sim. Para melhor ou para pior? Posso considerar que todos pensaram em pior? Então tá bom. Então, ele pegou agora, a aura dele ficou mais clara ou mais escura depois disso? Se Mais ele... escura. Obrigado, Tef. E se ele imediatamente pensasse, não, eu quero parar, Senhor, me ajuda. A luz que sairia dele, o que ele receberia de um espírito, seria tanta que os espíritos não conseguiriam ficar na casa. Mas eles não tinham hábito da oração. Beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária é a glândula hipófise, e aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos, a garganta. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constringia-lhe a laringe, ansiava tranquilizar-se. Aí eu usei o termo de que uma das armas dos obsessores é gerar ansiedade nas pessoas, para que o vício se mantenha. Quando a ansiedade é alta, a pessoa tende a descontar na bebida, no cigarro, na comida, no sexo, na inveja, na maledicência, na agressividade. Ou vocês acham que o meu raciocínio não faz sentido? Ainda bem que eu tenho os dois aqui. Muito certo. Obrigado. Ainda bem que tem a senhora também. Porque se eles não falam aqui, eu me sentir que ninguém fala comigo, eu tenho que fazer terapia para poder fazer os estudos. Nós ainda estamos aqui. Não que eu precise de terapia por outros motivos. Né? Thales, mas faz sentido, porque pessoas assim até que eu conheço, né, com forte inclinação para tomar álcool, essas coisas, tem até manifestações físicas se ficam sem. Tremem, algumas coisas assim. E aí, quando toma o álcool, acalma, parece que fica tudo bem. E aí não consegue deixar. O próprio espírito relaxa. O próprio obsessor que está perto, depois que ele toma o álcool, o André Luiz não falou isso nesse livro, mas ele também se embriaga um pouco. Se ele tomar muito, ele se embriaga. Lembra que eu falei que nos corredores dos supermercados, nas adegas, tem esses espíritos que ficam deitados lá, né? Embriagados? Uma dúvida, por exemplo, quando a gente tem, né, essa obsessão e a gente acaba cedendo, como que eu posso dizer? É o nosso espírito que também acaba cedendo, ou é mais a nossa parte material que não tem tanta consciência disso? O espírito é a causa. Vai ser explicado mais na frente a sua pergunta. Claramente, é perguntado para o Félix, que é o mentor que está ali, sobre isso. É claro que se ele vai falar isso também, que se ele tivesse desencarnado, talvez ele não fizesse isso. Mas a opção é dele ainda. Ele está plenamente consciente do que ele está fazendo. Tem o efeito da matéria. Você vê que isso, a sua pergunta associa bem o nosso estudo aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, né? Boa noite, dona Maria Madalena Bonde. Boa noite. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos fazendo um estudo um pouco diferente aqui. Tá? Nós mandamos esse texto no grupo de estudo. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita. Aí, Maria Eduarda, adesão, né? E colou-se a ele.
De começo, a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente, e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Aí nós temos uma incorporação. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Esse espírito, veja o que eu havia falado dele, entrou em enxertia fluídica. Eles entraram no mesmo nível de vibração. Tá? Em várias ocasiões, estudaram a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me afazia, de novo, ao clima da espiritualidade, após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. Eu usei o exemplo da névoa, né? Neblina. O que ele está dizendo é que ele entrou no corpo e permaneceu ligado ao corpo do Cláudio, encarnado. E aí, não era só o corpo ligado, a mente também estava ligada, porque eles passam a agir como um só. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. O espírito, o perispírito, ele altera o volume. Então a ligação foi tão forte que ele assumiu o próprio volume do corpo do encarnado. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente, incorporados um ao outro, na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a instigação, ou seu obsessor, que a propunha. Ambos queriam, né? A talagada rolou pela garganta e se exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsômanos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Então, eles sentiram prazer, né? E o espírito sentiu prazer também pelo prazer do corpo. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: eu também quero. E avivou-se-lhe no ânimo a sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, esse é o grande problema de quem passa por questões de obsessão, a pessoa se torna passiva diante da vontade do espírito. Reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Queria mais. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Ele recebeu dois espíritos, seria um bom médium, né, no centro espírita. Abeirei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele, mentalmente, aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo. Ou seja, o obsessor não estava tomando a vontade dele para fazer a vontade do obsessor. Ele estava apenas sugerindo aquilo que Cláudio gostava. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Boa noite, Débora. A gente está fazendo um estudo de um texto que a gente mandou no WhatsApp. Boa noite, lindão. Tudo bem aí? Receba o nosso abraço. Tudo bem. Dá uma olhada lá no texto, que a gente já está umas 4 páginas para frente. Certo. Não vai ter o intervalo? Ou não, porque senão vai perder a ideia aqui. Ah, entendi. Aí quando a ideia terminar, dá um intervalinho e depois retorna. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Eu não perguntei para vocês aí, mas tem gente aí que está com abstinência de café? O obsessor chegou nos gorgomilhos e falou, café. No caso, ele falou para mim, Coca Zero. Para logo, convenci-me de que continuava livre no íntimo. Olha só que interessante. Ô, Maria Eduarda, responde em parte, né? Sim.
Hospedava o outro, simplesmente aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita, mistura natural. Raramente nós estamos sozinhos naquilo que fazemos. Então, vamos lá. Eu preciso ajudar uma pessoa. A pessoa está necessitada. A gente olha lá no trabalho. O coração tolhe. A gente percebe que ela está mal. Aí, se eu oro, vem um bom espírito, faz a mesma coisa e fala assim, vamos lá dar um abraço nela, conversar com ela. Eu faço, é o mesmo processo para fazer o bem. Entende? Eu já, várias vezes eu tenho essa oportunidade, abraçar as pessoas, e aconteceu com muita gente aqui, ó. Aconteceu com a Carla, o pai dela fez esse mesmo processo comigo para abraçar a Carla, os avós da Maria Clara, os dois já fizeram isso, a avó também, com a Maria Eduarda e com a Débora e com a Sônia, né? A Rosa, vocês devem lembrar, né? Foi o Humberto que fez isso. Então, esse é um processo que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Você se ligando ao bem, fazendo uma oração, os bons espíritos aproveitam desse mesmo processo para ajudar os outros. Eles abraçam. Uma vez, no nascimento de uma priminha minha, o pai, o avô dela falou assim, vai lá no nascimento, eu quero abraçar minhas filhas. As 3 filhas estavam lá. Eu gostaria que você fosse para eu poder abraçá-las. Eu gostaria de abraçá-las. Aí a gente foi lá para dar um abraço. Vida de média é assim complicado. Porque ele falou, vai. Eu falei, mas como? Eu não estou dando conta de dirigir. Eu falei, nossa, vai melhorar. Aí, quando eu melhorei, eu fui. Fui de Alfenas para São Paulo para dar uns 3 abraços, para eu ir embora. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom, ou seja, na mesma sintonia, como a gente falou. Desencarnado alvitrava, recomendava, o encarnado aplaudia. Num deles o pedido, no outro a concessão. Imagina a gente fazendo isso para o bem. Você deseja o bem, você sai de casa desejando o bem. Você vai ter tanto espírito bom falando com você. Eu posso contar um caso meu que aconteceu, eu estava no ônibus, né? O espírito falou assim, ó, essa pessoa que está aí atrás perdeu o irmão, ela gostava muito do irmão. Fala uma coisa boa para você, tá doido? Eu não conheço. Vira para trás e fala com ela. Ô, meu Deus do céu, o pessoal vai achar que eu sou Deus, vamos me tirar do ônibus. Virei para trás e falei, olha, você perdeu seu irmão há pouco tempo, ele quer te mandar um abraço, a pessoa começou a chorar, no fim das contas tinha acontecido mesmo, e a gente fez o trabalho da gente. Médium é para isso. Para levar boas vibrações, para levar felicidade, para levar tranquilidade, para levar amor. E os desencarnados utilizam para dar abraço, igual vocês estão vendo. Mas aí, no caso, não foi por um abraço, sim, né? Foi uma bolada. A gente pode substituir esse tipo de situação por outra. A gente pode substituir esse tipo de interação, substituindo os vícios por ações boas. Aí acontece uma coisa maravilhosa. A gente tem a mesma capacidade de receber os espíritos. Deixa de fazer aquilo que não é bom e passa a fazer o bem. Olha que lindo. Então, veja bem, isso é didático. A pessoa fica assim, eu tenho que acabar com o vício, tenho que acabar com o vício. Como é que eu faço? Ela pensa no vício. Quanto mais ela pensa no vício, mais ela tem vontade. Faz o seguinte, troca. Ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Ao invés de tomar, eu vou fazer um estudo, eu vou estudar um estudo lá no YouTube, né? Eu vou na casa de alguém levar um abraço, eu vou pegar o meu WhatsApp, passar nos parentes, falar assim, receba meu abraço, meu carinho, mandar uma mensagem de amor. Substitui. Vamos substituir os maus procedimentos por outros procedimentos. Aí eu não fico à mercê do obsessor que está lá assim comigo, assim. Você está assim, eu vou vencer. Ele fala, não vai não, estou aqui do seu lado, sei que você gosta. Se transforma. Aí você adquire novas companhias, boas companhias. Condescendendo em laquear, né, fazer cair os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa. 2 goles para 3. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal.
Os amigos desencarnados tornaram o corredor de acesso, chasqueando, sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre responsabilidade. Neves, André Luiz e Félix. Félix, o mentor. Como situar o problema? Se víramos Cláudio aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se em vez de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal? Se a garrafa de uísque fosse arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia aos obsessores que o comandavam? O irmão Félix aclarou tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Veja que isso aqui é uma explicação do livro dos Espíritos. Novamente eu falo, os livros do Chico complementam a codificação e a Bíblia. E a codificação é um complemento da Bíblia, de Jesus, do Novo Testamento, principalmente. Tem Velho Testamento também. Então, é muito importante que nós tenhamos condições de entender que a doutrina espírita veio trazer uma noção da verdade em patamares que a nossa inteligência possa compreender e entender para praticar. O corpo físico, tá. Responsabilidade não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Ou seja, tanto o Cláudio quanto os espíritos eram responsáveis pelo que estava acontecendo. Tanto numa esfera quanto em outra. Cláudio e os companheiros, na cena que acompanhamos, são três consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Logo, eles têm o mesmo nível. O encarnado está no mesmo nível do desencarnado. Desencarnando, ele imediatamente passa a fazer parte desse grupo que ele comunga aqui na Terra. Ele está na Terra comungando com esse grupo. Por que ele desencarnaria comungando outra coisa? Não tem como. Entendeu? Faz parte do processo. Alguém levantou a mão, não, né? Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse instado a compartilhar um roubo, de certo recusaria. E na hipótese de abraçar a calamidade, em são juízo, não conseguiria desculpar-se. Interrompeu-se o mentor, volvendo a refletir após momento rápido. Hipnose é tema complexo. Reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. Eu tenho um vício. Por quê? Por quê? O que em mim que me leva a esse vício? Eu preciso ir atrás. Eu preciso buscar isso profundamente. Agora, qual que é a questão que fala? O espírito, o sábio da antiguidade, já vos disse, 914 ou 915. O livro dos Espíritos, né? 1019 é o total. Qual que é? 919. Coloque para mim a pergunta. A gente falar. Qual o meio prático? Questão 919 do livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? O sábio da antiguidade vos diz: conheça-te a ti mesmo. É reexame. A alienação da vontade tem limites. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Nós podemos aceitar. Veja que aquilo que a gente comentou está aqui, ó. Eu posso trocar as coisas. Eu posso trocar a presença de um malfeitor pela presença de um espírito bom. É uma opção que a gente tem. A oração é fundamental para isso. Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente,
Nós explicamos por quê. Ele não tinha autoridade para tirar as entidades, porque naquela casa não tinha oração, não tinha ligação com o bem, não tinha ligação religiosa. E não acha também que só o fato de eu ser espírita é suficiente, não. Porque aí, o entendimento aumentado requer mais responsabilidade. Neves voltou à carga, no intuito louvável do aluno que aspira a complementar a lição. Pediu vênia, permissão, né? Desculpa, para reprisar o assunto na hora. Recordou que, sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. O Neves estava cuidando da filha que estava desencarnando, em que o marido da filha estava tendo um caso com a filha do Cláudio. Tem que ler o livro para saber. E lá, como a filha do Neves era uma mulher que orava e estava ligada ao bem, ela tinha proteção. Vai explicar agora. Amaro, o enfermeiro prestimoso, fora situado junto de Beatriz, que é a filha do Neves, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. Veja aqui, ele não está sendo maledicente, entende? São irmãos nossos que estão longe do bem, não tem como nós darmos atenção para isso, é bobagem. Eles não querem, é jogar pérolas aos porcos. O aposento da filha tornara-se, por isso, um refúgio, ou seja, um local onde os bons espíritos poderiam ficar. Ali, no entanto, e perguntava pelo motivo da direção diversa. Por que numa casa tinha proteção contra os obsessores e nessa não tinha? Félix expressou no olhar a surpresa do professor, que não espera apontamento assim argucioso por parte do discípulo, e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração, imunizava-se espiritualmente por si, a oração sincera. Repelia sem esforço quaisquer formas de pensamento de sentido aviltante, que se lhe fossem arremessadas. Então, quando a gente ora de verdade, do fundo do coração, se liga a Deus, a gente consegue tirar os maus pensamentos. Além disso, estava enferma, em vésperas da desencarnação. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se justas. Mas, e Cláudio, insistiu Neves, não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Olha que interessante a visão do obsessor aqui. Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou: terríveis obsessores é a definição que você dá. E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas, que o recomendem a cuidados especiais. Algumas inibições cerebrais, elas facilitam a obsessão. Sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Ou seja, com toda essa capacidade, ele escolhe quem ele quer colocar na casa dele. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. É isso. Que tem liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Isso é o que todos que reencarnam prometem fazer e reencarnam com esse objetivo. Por isso que eu sublinhei. Todo mundo tem a ampla liberdade de se juntar aos missionários do bem que operam entre os homens, levando o bem às pessoas. É uma opção. E ele tem todas as condições de fazer isso. Isso é como se fosse um juiz falando com ele quando ele desencarnar, se ele não melhorar. Olha, você teve todas as condições financeiras, intelectuais, de saúde física para fazer o bem. Não fez porque não quis. Assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Olha só, a associação dele como volta ao Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Volta por quê? A felicidade de si mesmo é fazer bem aos outros. O Cristo veio nos ensinar como ser felizes. E para ser feliz, ele falou, ama a Deus e ao próximo. Tira-nos do centro. Isso significa, não seja egoísta. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver,
é assunto dele. Então, assim, nós não vamos interferir, ele escolheu as companhias que ele quer ficar. Enquanto nos arrastávamos tolhidos pela carne, não nos ocorria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que se não harmonizassem conosco. Eu sou a minha amiga, vai lá em casa, vou expulsar de casa para quê? Vocês entendem que esses obsessores estão lá porque ele quer. Agora, vendo de mais alto o mundo e as coisas do mundo, não seria cabível modificar semelhante modo de proceder. O tema desdobrava-se assumindo aspectos novos, curioso interferir. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio liberto poderia ser mais digno. Fora do corpo. Voltamos ao livro dos Espíritos. Isso é perfeitamente lógico, confirmou. Ninguém nega. Sim, senhora, pode falar. Thales, mas eu fiquei pensando aqui comigo. No caso dele, ele é culpado, eu concordo, ele atrai aquilo que é afim, que pensa como ele, sente como ele, tem as mesmas necessidades. Mas se ele fosse espírita, aí seria ainda pior a situação, não? Muito pior. Ele tem uma atenuante porque ele não conhece o que nós conhecemos, não sabe o que nós sabemos, né? Porque ele não quis, mas sim. A quem mais é dado, mais será pedido. Sim. Inclusive, ele vai falar aqui, ó, que a responsabilidade nossa é proporcional ao conhecimento que nós temos. E por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? O alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou pronto. Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Ou seja, eles são, mas o Cláudio não acha que são. Para ele, são sócios estimáveis, amigos caros. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças como as pessoas. Para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar a medicação e estudar os efeitos. Voltamos ao conheça-te a ti mesmo. Eu quero acabar com o mal em mim, tem que ir atrás das raízes. Confirmar os sintomas, aplicar a medicação, verificar os efeitos, se eu estou vencendo ou não. Se eu não fizer isso, eu estou retardando o meu processo de evolução. Aqui vemos um problema pela rama, ou seja, ele falou da raiz, a gente está vendo os ramos da árvore. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Vai que o Cláudio era pai dos dois, amigo dos dois? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte, com o intuito de separá-los, a título de socorro. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos, ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Aí responde para a senhora a pergunta que a senhora fez, dona Maria Ângela. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. O espírito é mais complexo. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Então, muitas vezes, para evitar uma queda, a pessoa pega uma doença, uma dor, uma situação difícil, porque se ela não tivesse, ela cairia. Só que não é todo mundo que pode receber isso. Ou seja, alguns não têm mérito de receber a dor para poder se livrar dessas situações de dificuldade. Compreende? Carlos,
quando eu era bem jovem, eu conheci uma senhora e ela tinha um filho único. Quando ele fez 18 anos, os pais deram uma moto para ele. Saiu para experimentar a moto, bateu e morreu. Aí ela foi no Chico, ela era espírita, ela foi ao Chico, e o Chico me parece que falou alguma coisa assim, como, às vezes, os jovens são tirados dessa encarnação para benefício próprio, porque talvez, se continuassem, eles teriam, como é que eu vou falar? Trabalhado contra si mesmo, teriam cedido a tentações, teriam trabalhado de forma errada. Na época, até a gente ficou assim, meio, nós que éramos jovens, compensando. E hoje, essa lição vem confirmar realmente isso, né? Também, eu não me lembro se é o livro dos médiuns ou o livro do Céu e Inferno, que a mãe fica chateada, o pai também, que o filho novo desencarnou. E aí o espírito responde dessa forma: se ele ficasse na Terra, na condição que ele estava, ele poderia piorar a situação dele. Provavelmente isso aconteceu com a minha irmã. Ela desencarnou, ela tinha 20 anos de idade. Eu acredito que a situação que envolvia a vida dela ficou tão precária pelas pessoas que estavam à volta dela, se ela continuasse, a situação poderia complicar bastante, porque ela estava sozinha, meio desamparada. Cada irmão num canto, cada pai num canto, e aí ela, não obstante ter sido ela espírita, ela fala que ela recebeu a proteção e teve oportunidade de ter um leito no plano espiritual para ser tratada pelo tempo que ela trabalhou na evangelização infantil. Mas eu desconfio que aconteceu algo similar a isso que a senhora está falando, e é o que o Chico falou para a amiga da senhora. Na Terra, a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém, quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros. Na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Então, ali não dava para fazer nada, não tinha oração, não tinha vontade de fazer o bem, eles eram amigos, eles eram convidados para participar da casa. E os obsessores podem ser pessoas que nos odeiam hoje e, na verdade, estão conosco para ter sensações, porque eles não evoluíram o suficiente e a gente aproveita a amizade do passado para isso. E aí os obsessores, muitas vezes, ficam no plano espiritual e uns se reencarnam, depois eles trocam de posição para uns obsediarem os outros, para seguirem o mesmo processo de sensações. Rematando as elucidações lapidares que entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo brilhante. Aqui entra uma situação muito importante, a importância do verbo. Quando nós falamos em nome do Cristo, agimos em nome do Cristo, encarnado ou desencarnado, quando nós falamos com amor e compreendemos a espiritualidade superior, um halo brilhante envolve a nossa cabeça, o nosso tórax. As nossas mãos emitem energias luminosas, os nossos olhos também. E nós irradiamos coisas boas. Então, a questão é nos acostumarmos com essas vibrações e o trabalho do bem. Quando nós falamos em nome do Cristo, com a preocupação de que o bem se estabeleça, a gente se enche dessa luz. É interessante isso. Eu já vi isso acontecer comigo bravo algumas vezes, falando bravo, mas eu estava com as mãos, sentindo a energia da mão, a energia no tórax, porque ele estava falando com alta preocupação em relação à melhora da pessoa para a qual a gente estava se dirigindo. Outras vezes, vocês já devem ter percebido nos nossos estudos, que algumas vezes o espírito que fala, ele é ameno, ele é tranquilo, ele é calmo, ele passa uma mensagem linda. Outra vez ele é mais engraçado, mais forte, mais contundente no que fala, e passa a mensagem da mesma forma. Nos dois casos,
não obstante estilos diferentes, as bases espirituais são bases de espiritualidade superior. E então a questão não é bem a maneira de falar, não obstante seria bom sermos educados, mas existe uma didática por trás desse processo. Uma vez eu estava dando uma palestra em Goiânia e o espírito estava falando por mim, estava tão bravo que eu estava até assustado, assim, eu falei, não precisa ser bravo desse jeito, assim, né? Ele falou assim, esse senhor que é presidente do centro, depois ele me explicou, né? Ele passa para as pessoas que estão participando do centro que não precisa muita pressa para evoluir, não, que a gente tem que ir devagar, a gente não pode ser muito duro conosco. E o espírito estava bravo, falando com o pessoal lá, que onde já se viu a gente saber o que é certo, deixar para depois. E aí, evidentemente que era um bom espírito, mas ele estava falando com altíssima autoridade em relação a essa situação. Uma palestra com bastante energia que foi dada, mas com uma intenção específica. A intenção de chamar a atenção para aquele grupo de espíritos que participavam do centro espírita e que estavam sendo comandados, sendo levados por outra pessoa que deveria direcionar para o bem, no trabalho do bem, pregando que deveríamos fazer tudo com uma certa tranquilidade. Os obsessores aproveitam isso, uma obsessão sutil, e falam, vai devagar mesmo. Vai devagar que aí você continua sob o nosso comando. Porque para tirar esses indivíduos aí desse comando, vocês acham, imagina que Cláudio resolva melhorar, vocês sabem o que vai acontecer. Vocês vão ficar tranquilos? De forma alguma. Né? De forma alguma. Então, eu passei dos limites, ninguém sentiu falta aí dos 5 minutinhos, 10 minutinhos, não? Eu senti, tá? Tem alguém aí sem abstinência, algum problema? Não senti. Então tá bom. Então, vou Tá sentindo, é? Oi? Tá sentindo, é? Eu sinto, né? Porque quando eu falo mais de uma hora. Vocês só relembrando, Sexo e Destino, capítulo 6, tá? Mas eu estava comentando hoje que, assim, esse livro, olha para mim, é o 9º ou 10º da lista dos livros do André Luiz. Para chegar nesse ponto, nesse livro, teoricamente você já leu os outros, né? E são verdades muito dolorosas. Né? Então, eu pensei bastante antes de colocar. Aí, hoje de manhã, quando eu fotografei isso, mandei no grupo, os espíritos falaram, vamos fazer esse estudo, sim. Por quê? É o 12º, é o penúltimo. Olha só que interessante. Porque as verdades são muito dolorosas aí, vocês perceberam? Quem de nós não passou por isso aí, por essa situação? E passa ainda. A questão é não desanimarmos, é trocarmos as nossas atitudes. Melhorarmos o nosso pensamento. O grande direcionador do pensamento para o bem chama-se oração, prece. Quem quiser entender melhor sobre a prece, a gente sempre usa o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última lição. Então, vejam a penúltima lição. A penúltima lição, modo de orar, muito bonita, linda mesmo, fala sobre oração, como que a gente deve orar e como que a gente deve deixar o coração aberto na ligação com os bons espíritos. Tá? Algum comentário sobre isso que a gente passou? Todo comentário é bem-vindo, porque ele elucida bastante. E se alguém tiver algum exemplo, alguma situação que queira comentar, falar, até situação do quanto que a doutrina espírita penetra a realidade das nossas almas, para esclarecer, fique à vontade. Me veio aqui à cabeça que a gente deve estender as lições contidas nesse estudo, não somente a esse vício da bebida, mas a todos os outros vícios que nós cultivamos. E às vezes nós achamos
que não tem nada demais, que todo mundo faz, que é isso. Eu não falo por mal, falo por bem, não sei se eu consegui me fazer entender. Mas, às vezes, a gente gosta de comentar a vida dos outros. É um vício, se você perceber, é um vício. Ficar criticando o procedimento. Se você acha que a pessoa não está certa, se seria bom para ela, então vamos conversar com ela, não fazer a crítica por trás, levando para um lado jocoso, né? É muito bem-vindo o que a senhora falou, serve para todos mesmo. Um bom exercício sobre os comentários é a gente analisar, se for o caso, até escrever quais as virtudes e os vícios da pessoa que nós estamos com problema. Enxergar isso bem. Quem sabe as virtudes nos acalmem a visão do erro. Evidentemente que, por mais que a pessoa tenha um bom coração, e se ela beber em excesso e a bebida se tornar inconveniente dentro da casa, gerar violência, sim, aí é bastante complicado, né? Essa situação acaba sendo complicada. Manter a convivência. Mas é muito importante que nós enxerguemos nas pessoas não só problemas, mas enxerguemos também a beleza do Criador ali. No momento, e nós somos ainda, e fomos piores ainda, assim, pessoas com vícios muito fortes, né? Com tendências inferiores muito fortes. Se o nosso perispírito hoje tem algum brilhozinho, é porque é nosso trabalho, de todos nós, é o trabalho de busca dos defeitos, de redenção, de entendimento da realidade, né? Compreende? Sim. Outra dúvida, por exemplo, assim, pessoal mesmo. A gente aqui em casa, né, assiste o estudo todo domingo, a gente reflete muito, a gente fala assim, não, agora também a gente vai se empenhar cada vez mais, a gente vai trabalhar nisso. A gente fica numa energia muito boa, assim, né, quando tá fazendo estudo, né, com várias metas, assim, querendo melhorar. Aí, ao longo da semana, né, digo assim, por mim mesma, vai deixando de ser, assim, uma prioridade também, como outros compromissos que a gente tem, por exemplo, de trabalho, né, vai deixando. Aí eu queria saber se isso também pode ser enquadrado como um processo de influência desses irmãos que estão com energias mais baixas, sabe? Porque é como se fosse um pensamento intrusivo na cabeça. Ah, não precisa, hoje não, amanhã você faz, isso não é tão importante, sabe? Sim, de fato é. Na verdade, a gente tem outros vícios que, quando nós nos ligamos aos estudos, à oração, ao evangelho no lar, eles ficam muito nervosos com isso. E eles tentam trabalhar com ilusões na nossa cabeça. Uma das ilusões mais comuns é, nossa, minha vida está boa, eu já sou uma pessoa boa, já estou fazendo bem. O que Deus quer mais de mim? Né? Ou, depois do trabalho, cansado, eu preciso relaxar, eu preciso beber, eu preciso falar mal de alguém, eu preciso jogar, uma coisa desse tipo. É claro que eu vou falando essas coisas, eu vou acertando as pessoas, que eu não sei a vida de vocês particularmente, né? Mas das pessoas que estão aqui, eu não conheço pessoalmente, por exemplo, a dona Beth, né? Há muito tempo que eu não tenho convívio com o pessoal de Palmas, o pessoal que a gente mais tem convívio são os parentes aqui de Mogi Guaçu, os parentes espirituais de Pinhal, mas eu não conheço a vida de cada um. Então, nós falamos de uma maneira geral, e se ofendemos alguém, nós pedimos desculpas. Apenas eu tenho que usar esses exemplos. Então, nesses casos, o que acontece? Eles não querem perder a ligação forte com o vício. Cada vez que entra nesse estudo, a casa recebe uma fonte de energia muito boa, e os espíritos do bem que fazem parte do nosso grupo da família espiritual,
eles se aproximam da gente e conseguem permanecer na casa. E aí, quando eles fazem isso, eles nos dão passe, retiram as energias pesadas. E retirando essas energias pesadas, fica mais difícil para o obsessor voltar a ter o poder hipnótico que ele tinha antes. Então, eles ficam com muita raiva, eles fazem um trabalho muito forte de perseguição, de ideias, de ilusões, de pensamentos que não fazem sentido. Daí a necessidade da oração e do estudo. O irmão Félix vai falar mais na frente. Na casa não encontra-se ninguém dedicado à oração e ao estudo. Que seja qualquer estudo, porque o estudo em si, voltado para qualquer coisa, mesmo que seja acadêmico, ele nos dá foco, ele nos tira das ligações com esses espíritos. Veja que interessante, é dito por aí que os políticos demagogos não querem que a população adquira inteligência e estudo, porque senão eles não podem manipular. Assim também são os obsessores. Então, tem também a nossa parte. Porque é engraçado, eu já fiz essa análise em detalhes já. Se a gente não participa de 2 horas do estudo do domingo, 1 hora da parte da manhã, 2 na parte da tarde, a gente passa mais de 3 horas na semana em ociosidade, assistindo séries, novelas, fazendo outras coisas que não têm sentido. Os obsessores e nem as ideias para fugir disso nos aparecem. Já viu algum obsessor que falou assim, não assiste aquela série de anime, não? Já viu isso? Você pode ter lá dentro de você, assim, é bem diferente. Só um minutinho, dona Beth. Quando o obsessor fala assim, ó, quando você fala assim, nossa, eu estou assistindo essa série demais, é uma coisa. Mas aquela ideia forte de assim, não assiste essa série não, ela pode fazer mal, os bons espíritos deixam que a gente escolha. Mas os espíritos inferiores falam assim, assista, tem sangue, tem sexualidade, essas coisas. Sim, senhora, dona Beth? Ô, Thales, eu posso te falar que eu adoro o nosso estudo de domingo. É o que eu mais gosto, falando a verdade. Eu já até comentei isso com a Maria Zélia. Mas eu tenho os estudos de terça, de quarta, de sexta e de sábado. Sábado são 2, é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, lá direto do Sarai, né? Então, eu não gosto de perder de maneira nenhuma, porque tanto de quarta quanto de domingo, que é com você, são muito fortes, muito, sabe, tocam a gente realmente. E eu acho que a gente fica mais protegido um pouquinho, sabe, Thales? Porque tem hora que eu falo, gente, mas parece que eu não estou me cuidando, eu estou me cuidando e não consigo sarar, tomo remédio, o negócio não melhora em nada, o que está acontecendo? Então, eu sempre estou achando que eu estou com energia baixa. E por isso que eu não posso perder, por isso que eu tenho que estudar, e tenho que ler, tenho que rezar muito, porque eu sinto que eu estou fraca e não consigo reagir. Obrigado pelo comentário, dona Beth, mas eu devo alertar que todos os estudos, basta a gente ligar até uma missa que a gente for, com boas intenções, nós vamos receber as boas vibrações. A questão do que a gente fala é muito associado a uma interpretação ligada àquilo que Deus nos deu, que foi uma vida acadêmica, que nos força a analisar detalhes das coisas. É um prazer, né? Porque foi o Estado, a população que pagou a maioria dos meus estudos, grande parte deles, a gente poder trazer de volta, mesmo que seja para um grupo de espíritos. A questão importante, Maria Eduarda e o resto do pessoal, é assim, o tempo que a gente dá para Deus, que é nosso Pai, não deveria ser 100%? Com certeza. Então, se for pensar assim, 3 horas na semana é pouco. Pouco demais, até eu não sabia que você dava estudo no domingo de manhã. É um estudo presencial no centro espírita. Ah, sei. Só que a gente grava e coloca, tem no outro grupo. A gente até manda, acho que a gente manda, né, o link, né? A gente manda o link aqui no grupo. Eu já assisti também pelo link. Eu gostei, às vezes, que eu assisti. Evangelho de João. Evangelho de João. Presencialmente tem umas 4, 5 pessoas. Mas isso não tem problema. A gente precisa do auxílio de um centro espírita.
que funciona como hospital para esses espíritos que aparecem na nossa porta durante os estudos. Uma luz se faz na casa daqueles que têm boa vontade para trabalhar no bem. As situações do planeta estão muito graves, são situações difíceis, que a mente dos encarnados e dos desencarnados, funcionando em sistema de comunhão mútua de ideias infelizes, principalmente voltado para a maldade, para a sexualidade, tornam a Terra um planeta altamente escuro, com densas trevas, dificultando o trabalho do bem, dificultando para aqueles que têm boa vontade o trabalho no bem, e para aqueles cuja vontade é tíbia ou frágil, dificultando muito a manutenção das ideias no bem. Abrir a nossa casa para a entrada do Cristo é efetivar, em parte, a nossa responsabilidade como trabalhadores da última hora, sendo que a outra parte é absorver nos estudos e nas leituras o conhecimento e passá-los às pessoas que nós temos contato, tanto quanto possível, através de histórias mais simples que eles possam entender, utilizando a nossa veia pedagógica que todos temos, assim como direcionar a todas as pessoas que estão à nossa volta os cuidados do nosso amor e do nosso carinho, pois seremos os intérpretes dos médicos espirituais que, em nome de Jesus, levam àqueles que necessitam e que não têm condições de chegar até a casa espírita as bênçãos da terceira revelação. Não obstante, o respeito que temos a todas as religiões do mundo, religiões sérias com pastores e padres sérios, a doutrina não deixa de ser, em momento algum, a verdade a se aclarar e trazer luz nas trevas da nossa sociedade. Trevas que nós mesmos criamos, se não hoje, porque optamos por um outro caminho, criamos no passado, através das nossas ações, de comportamentos indigentes que, vendo, ouvindo o Cristo e o seu exemplo, não tivemos a coragem de aceitar-lhe como submissos que devemos ser ao nosso Mestre amado, as feições do seu amor em nossa vida, direcionando-nos à redenção e ao arrependimento. João Batista consolava-nos, nos chamando para arrependei-vos, e eu vos batizarei. Para arrepender, nós temos que, primeiramente, considerar que nós erramos. Considerar o erro na terra de hoje está sendo a primeira dificuldade. A maioria dos nossos irmãos não entendem que erram, considerando que a sua própria vida é o exemplo do bem para si mesmo, o que nós devemos chamar de egoísmo, prepotência, vaidade. A alegria da satisfação de si mesmo, desconsiderando os irmãos, é contra a lei de Deus nos princípios mais simples de qualquer religião. Entendendo Cristo como nosso mestre, nós tomamos um outro caminho, um caminho que, arrependendo-nos de verdade, buscamos a solução dos nossos problemas, erradicando-os da nossa alma, da essência do que nós somos, pois o Espírito traz consigo todas as dores, decepções do passado, dos erros cometidos, através de sintomas que podem ou não se somatizar, que devemos chamar de consciência culpada, pois na consciência Deus fala conosco através dos bons espíritos, e nós aprendemos ao longo do tempo a silenciá-la por covardia, por não aceitarmos que a sociedade nos escrachasse. Quando nós optávamos, ou poderíamos optar pelo bem, pois que a sociedade que comanda o mundo há muito tempo é a das trevas. Para fazer parte da sociedade da luz, a minoria precisa ter força, coragem e dedicação. A primeira coragem e dedicação é olhar para si mesmo. Encontrando em si as características do mal, é necessário erradicá-lo. Lembremos novamente de João Batista,
arrependei-vos dos vossos pecados, e eu os batizarei com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é a conversa com os espíritos do bem, em que os médiuns são conclamados a modificar as suas atitudes para que sejam verdadeiros adeptos do bem e possam falar em nome do Cristo através dos bons espíritos àqueles que necessitam ouvir. Quão raros hoje aqueles que têm a coragem de assumir publicamente a luta pelo bem. A covardia está generalizada. Vê-se a bondade do Cristo e os seus princípios a se derramarem, sendo explicados hoje pela ciência da mente, da neurociência, da psicologia, da psicanálise. E mesmo assim, diante das evidências científicas das verdades cristãs, pois bastaria ouvir o Cristo ou ler-lhe as palavras para entender-lhe a sublimidade, ainda nos acovardamos. Precisando pessoas em sofrimento drástico, em que sorri para o mundo, mas a alma está em frangalhos, pois que não tendo coragem de olhar para si, acredita que os sorrisos das mídias sociais representam a felicidade da alma. A maioria, eu vos garanto, tem a tristeza do inferno em vossos corações, porque nós criamos o céu ou o inferno dentro de nós. Concitamos a todos a buscar o céu, mas o céu ele não é obtido porque nós falamos ou porque nós queremos, mas na adequação da nossa vida aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade é extremamente rara, a vontade dirigida ao bem, ela nos trará já felicidade nessa vida. Dormiremos melhor, entenderemos melhor, mas ainda buscamos confortos materiais. Buscamos estar presente na sociedade, ser vistos por aqueles que representam as próprias trevas na terra, para que eles nos olhem, nos cumprimentem como se Deus não nos visse o tempo todo. E amando seus filhos de forma igual, o egoísta não aceita, ele precisa estar em evidência. O vaidoso precisa se mostrar, mas o verdadeiro adepto do bem reconcilia-se consigo mesmo na certeza de que Deus olha por ele. Os bons espíritos vêm perto dele, falam em nome de Deus e do Cristo, pois falam a mesma língua. Sendo os representantes da verdade na terra, é preciso ouvir, sim, a voz que clama, a voz que chama nos corações que estão vivendo no deserto da moral, pois não se encontram mais virtudes cheias de vontade de fazer o bem, pois o egoísmo tem dominado essa sociedade insana que desvaloriza até o próprio trabalho, na busca da inteligência, na busca da redenção. Os princípios mais simples de moralidade estão sendo desconsiderados. Sim, é um momento de grande dificuldade e devemos, sim, pelo amor que o Cristo nos ensinou, dedicar a essas pessoas a nossa piedade, mas não a nossa aceitação. Não aceitemos que não seja a sociedade do Cristo, na qual ele diz, na prece dominical, vinde a nós o vosso reino. Sejamos os trabalhadores, responsáveis pelo menos à nossa volta, para trazermos o reino de Deus à terra, através da luta contra as nossas más inclinações, a luta contra o nosso erro que permanece em nós há séculos e nós não queremos ver, na luta contra os nossos desejos ínfimos, o desejo da ociosidade ou do conforto, mesmo nós espíritas, sabendo que a verdade da alma, e a alma não precisa descansar, pois o descanso vem
na prática das virtudes em nome de Deus. Que Deus nos abençoe e receba em vossos corações, em vossos lares, as luzes dos bons espíritos em todos os lares, conectados a nós. Tem um representante do bem, auxiliando-vos, dando-vos passe, removendo as vibrações pesadas, diminuindo a tristeza e tocando os vossos corações para entenderem que as línguas de fogo retornaram e estarão sobre as cabeças dos verdadeiros adeptos da verdade e da santa doutrina dos Espíritos, que representa o Cristo na Terra. Na próxima semana. Assim seja, Senhor. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.